Graça e paz, meus irmãos. Bom dia. Que privilégio, mais uma escola bíblica dominical. E nesse período, essa lição tem como tema o Espírito Santo e você. Uma oportunidade muito especial de pensarmos na terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que é Deus. E nós temos o privilégio de podermos conhecer, nos aproximar, nos aprofundar e, como diz as Escrituras, sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Abra a sua revista na lição de número 8 e nós vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo. É um tema muito polêmico, é um tema que gera muitas discussões, mas é importante, como o autor da lição fala, quando é olhado apenas na perspectiva da experiência pessoal, com certeza vai gerar muitas controvérsias, muitas outras opiniões. Mas quando é olhado com um olhar doutrinário, bíblico, as diferenças elas diminuem bastante e nós podemos sim poder afirmar as declarações, as verdades bíblicas a partir do que a Bíblia nos ensina e não a partir das nossas experiências. Isso vai nos aproximar razoavelmente e podemos então conversar sobre esse assunto, independente da denominação, independente da experiência, inclusive. Ok? Então está aí na sua lição, você está acompanhando nos slides que eu já mandei para os irmãos antes dessa aula e também alguns slides estarão passando aqui na lição. O alvo dessa lição, então, é que nós possamos entender, refletir, cultivar, ou seja, desenvolver. Entender o quê? Que o batismo com o Espírito Santo é real e único na vida do crente. Isso é importante entendermos e a lição propõe deixar claro para que você tenha esse entendimento, essa compreensão. Uma reflexão muito importante é que o batismo com o Espírito Santo é um ato exclusivo de Deus, então não é algo que eu faça, que eu promova ou que a igreja possa realizar e promover. É algo de Deus para a vida do crente. E o aspecto da intenção da lição, o terceiro, é cultivar ou desenvolver o quê? Cada cristão desenvolver uma vida que comprove ou que dê frutos ou que demonstre a ação desse Espírito Santo com o qual teve a experiência única da parte de Deus. Ok? Na introdução, a editora da revista, que é a Cristã Evangélica, deixa muito clara a posição dela e é muito interessante porque lá no final eu quero voltar nessa declaração para podermos ler esses textos juntos, mas a declaração da editora é assim: cremos no batismo com o Espírito Santo efetuado no momento da conversão a Jesus Cristo, pelo qual o crente é introduzido no corpo de Cristo, a igreja. E aí tem os textos que lá na frente eu quero ler com os irmãos, justamente para trazer essa condição, essa clareza dos princípios que nós vamos estudar nessa manhã. Então, o primeiro tópico da lição que está aí, você acompanhando, é uma lição muito objetiva, curta, simples, mas com lições muito profundas e que podem ecoar na sua vida e podem ecoar no seu coração. O primeiro ensino bíblico é batismo com o Espírito Santo. Tópico 1, então. Primeiro, o batismo do Espírito Santo como acontecimento futuro. Então nós temos as declarações, os textos, principalmente aí dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, a declaração do próprio Senhor Jesus, de João Batista, a questão profética do que viria a acontecer, né? Naqueles que já experimentaram um encontro pessoal com Jesus e naqueles que ainda vão experimentar essa promessa do que iria acontecer. E Atos 1, nós temos aí a preparação, aquele momento que os discípulos ainda não haviam recebido o Espírito Santo. No 2, o batismo do Espírito Santo como cumprimento das promessas de João Batista e Jesus, a declaração lá de Atos 11, quando Pedro, depois daquele episódio do capítulo 10 de Atos, quando Cornélio, toda a sua casa também é batizada com o Espírito Santo, Pedro, no capítulo 11, vai falar ali a todos os irmãos ali em Jerusalém, vai falar, olha, assim como aconteceu conosco,
aconteceu com eles. Então, é um cumprimento claro da promessa de João Batista de Jesus, não apenas para os judeus, mas agora também para os gentios, lá em Atos capítulo 10, e no capítulo 11, versículos 15 a 17, Pedro está afirmando, e no 17 em especial, ele faz a afirmativa de que assim como eles também receberam o Espírito Santo. Muito interessante essa afirmativa. O batismo do Espírito Santo como uma experiência mais ampla a todos os crentes. O mesmo texto é a base quando Pedro vai falar assim como nós, eles também. Ou seja, nós e todos quantos creem em Jesus poderão ter a mesma experiência que eles tiveram lá no início. Ok? Tópico 2 então da lição, 3 possíveis exceções. A lição vai trazer uma declaração muito importante sobre essas outras passagens, essas outras declarações, essas 3 possíveis exceções estão mais ligadas diretamente às narrativas de experiências, assim como na primeira, em Atos 8, no caso de Filipe. Filipe é mandado ali para Samaria e os samaritanos então recebem o Espírito Santo também. Pedro e João vão até lá, estendem a mão e o Espírito Santo vem sobre eles. Então, a exceção aqui, as 3 possíveis exceções que o Dr. Shedd coloca e a lição traz muito clara em um dos seus livros, é justamente essa primeira possibilidade, quando na experiência de Filipe ali em Atos capítulo 8. A segunda exceção está em Atos capítulo 9, a conversão de Paulo. Alguns vão dizer que foram 2 experiências que ele teve, quando a luz brilhou muito forte, nele foi uma, ele ouviu a voz de Jesus, e quando Ananias impõe a mão sobre ele, ele recuperando a vista, a Bíblia diz que ele recebe então o Espírito Santo. Alguns vão indagar e falar que ele teve 2 experiências, mas essas são apenas possibilidades, algumas inferências que alguns fazem no texto. A terceira exceção está lá no capítulo 19, quando Paulo em Éfeso encontra aqueles discípulos, aproximadamente 12 pessoas, está ali no capítulo 19, e eles não conheciam nada sobre o Espírito Santo, mas eles criam no batismo de João Batista, então eles são batizados no nome de Jesus agora, e pela imposição das mãos do apóstolo Paulo, eles então recebem o Espírito Santo. Essas possíveis exceções são uma forma diferente, vamos assim dizer, das outras narrativas, das 4 afirmativas que nós temos em Atos, que tornam diferente essa experiência, né? Ok? Um só batismo, como a declaração batismo, ela é muito, gerado muita discussão sobre isso, como uma experiência. O terceiro tópico vai falar de um só batismo. Aqui tratamos do fundamento da unidade da igreja como corpo vivo de Cristo, no mesmo nível dos outros elementos. Um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só Deus e Pai de todos, que formam os alicerces do cristianismo, está um só batismo. Efésios 4, versículos 4, 5 e 6. E é interessante que nós podemos afirmar isso. O batismo em si, ele é um ato único de Deus que o Espírito Santo nos coloca diretamente no corpo de Cristo. Isso é importante para nós. Eu faço uma inserção aí nas telas para que você tenha acesso também a essa informação, que não está na sua revista, mas eu coloquei para enriquecer. Eu coloquei a historicidade de Atos, está aí na tela para você acompanhar, o nascimento de um novo organismo, a igreja. O que Atos é? Atos é um livro histórico. O que nós entendemos? Doutrina nenhuma pode ser baseada em livro histórico. O livro histórico é um livro que relata as experiências, né, em especial as viagens missionárias do apóstolo Paulo, o nascimento, o surgimento da igreja, tanto em Jerusalém como em todos os outros lugares, terminando com Atos 28, com essa grande missão, minha e sua, de darmos continuidade ao avanço dessa igreja. Mas é importante que os 4 relatos do batismo do Espírito Santo, ou seja, da descida do Espírito Santo, vão mostrar para nós o nascimento desse organismo, desse novo corpo. Então está lá Atos 2, de 1 a 4, tem
em Pentecoste, a descida do Espírito Santo para os discípulos ali, os judeus então, que estão na festa de Pentecoste. Lá no capítulo 8 nós temos então os samaritanos recebendo o Espírito Santo. Quando Filipe vai até lá, depois Pedro e João vão, impõem as mãos e eles recebem o Espírito Santo. No capítulo 9 nós temos o ato exclusivo ali da vida do apóstolo Paulo, mas também nós temos no capítulo 10 ali os gentios. Cornélio representa todos os gentios, ou seja, os que não são judeus. Cornélio, um romano, e toda a sua casa, toda a sua família, eles recebem também o Espírito Santo. E no capítulo 11, quando Pedro vai falar dessa experiência para os irmãos ali em Jerusalém. E no capítulo 19, os discípulos em Éfeso, crentes que, vamos assim dizer, ainda não conheciam nada sobre o Espírito Santo, eles apenas criam naquele batismo que João havia ensinado, eles não tiveram contato com a pessoa de Jesus, com os ensinos de Jesus e nem com o que havia acontecido lá em Pentecoste. O que eles fazem então? Eles creem no batismo do arrependimento de João. Paulo então vai falar com eles, falar, olha, vocês precisam se batizar no nome de Jesus, e no nome de Jesus então eles sendo batizados agora eles estariam aptos e prontos para receberem então ali pela imposição das mãos do apóstolo Paulo o Espírito Santo. Então esses 4 episódios, o quinto aqui é o pessoal do apóstolo Paulo, mas esses 4 episódios, essas 4 narrativas mostram que judeus, samaritanos, gentios e todos os outros que de alguma forma esperavam, confiavam, criam no Messias e nas Escrituras, receberiam ou teriam condição de receber o Espírito Santo de Deus, e uma vez nisso, então, o corpo de Cristo estaria completo, gente de todas as representações que existia naquele tempo, tanto judeus quanto gentios, samaritanos e outros que criam, mas que não estavam juntos com essas pessoas, ou seja, o que essas 4 experiências nos ensinam, que toda e qualquer pessoa, de todo e qualquer lugar, pode receber o Espírito Santo de Deus. Portanto, a igreja ela é composta de gente, assim como nós temos lá em Apocalipse capítulo 5, a visão ali de João, gente de toda raça, de toda tribo, de toda língua, de toda nação, diante do trono do Cordeiro, diante de Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo ele não está limitado a ninguém, a nenhuma estrutura, a nenhuma religiosidade, a nenhuma mística. Isso é importante, ok? O texto base, meus irmãos, para essa nossa lição, o texto principal, o texto-chave de tudo que nós falamos aqui, o que mais você deve guardar, é o texto de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. E está aí para você, eu mandei no WhatsApp aí do grupo da igreja, e você pode compartilhar com outras pessoas. O texto base está aí. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dada beber de um único Espírito. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo é no corpo de Cristo. É a ação de inserção, é um enxerto. Lembra da figueira que Jesus usa a parábola da figueira? O enxerto é feito justamente pelo Espírito Santo, onde nós somos enxertados no corpo de Cristo, onde nós fazemos parte do corpo de Cristo. Isso é o batismo com o Espírito Santo. É o ato de nós sermos batizados no corpo de Cristo. Ok? Conclusão, então, a conclusão da lição está aí na sua revista, e está à disposição também na tela para você. Pelo batismo do Espírito Santo, os crentes são unidos no corpo de Cristo. Ok? É o texto de 1 Coríntios, que está aí, ó, primeira referência aí, mas tem também Gálatas, Romanos 6, Colossenses 2:9, Efésios 4, 4-6, esses textos nós vamos ler mais à frente. 2, todo verdadeiro crente é batizado com o Espírito Santo. Ok? Porque não tem como você ser crente, não tem como você fazer parte do corpo de Cristo, se não for
enxertado pelo Espírito Santo, ok? Então, todo crente que pela fé em Cristo Jesus declara Jesus como seu Senhor é batizado, ele faz parte, ok? O batismo com o Espírito Santo é um ato único, Efésios 4, 4 a 6, nós vamos ler mais à frente. Pelo batismo com o Espírito Santo, todo crente é posto em seu devido lugar no corpo de Cristo. O texto de Efésios 2,19 vai falar que nós somos pedras espirituais e essa ação do Espírito Santo nos coloca no lugar que devemos estar. O batismo do Espírito Santo nos coloca em Cristo, conforme Gálatas 3, 28. E essas referências são a base para essa conclusão dessa lição. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo ele não é um ato místico religioso, ele não é algo provocado por mim, por você ou por uma igreja. O batismo com o Espírito Santo é o ato de Deus que, através do Espírito Santo, nos coloca no corpo de Cristo. Por isso que é na conversão que acontece, não existe possibilidade de acontecer depois. O que acontece depois é o que Paulo vai escrever aos Efésios no capítulo 5, nós devemos buscar nos encher do Espírito Santo. E aí sim, é algo que nós devemos buscar. Como que nós fazemos isso? Cânticos espirituais, nos relacionamentos, nas orações, na busca a Deus, em conhecer a Deus, a continuação do texto. Por isso é importante que nós tenhamos essa confirmação, essa base bíblica, a confirmação da palavra de Deus em nosso coração, para não confundirmos. Você foi batizado com o Espírito Santo? Se eu creio em Cristo Jesus, se eu faço parte do corpo de Cristo, se eu faço parte da igreja, com I maiúsculo, a igreja triunfante de Cristo Jesus, então eu fui batizado, ou eu sou batizado pelo Espírito Santo, no Espírito Santo, com o Espírito Santo. Que daqui a pouco eu quero fazer essa distinção para você. Por isso é importante que nós tenhamos em mente, meus irmãos, que o Espírito Santo é Deus. Ele não é uma força que eu consigo buscar, que eu consigo alcançar, que eu provoque. Ele é Deus e eu preciso desenvolver um relacionamento, porque se ele é Deus, ele é uma pessoa. Se ele é uma pessoa, eu preciso conhecê-lo, eu preciso ser conhecido por ele, eu preciso me relacionar com ele. Ok? E aí, a próxima tela, nós somos batizados. E aí, essa palavra batismo com o Espírito Santo por Jesus Cristo, ou seja, pela fé em Cristo Jesus, no corpo de Cristo. Então, eu sou batizado no Espírito Santo? Não, eu sou batizado com o Espírito Santo. Eu sou batizado pelo Espírito Santo? Não, eu sou batizado por Cristo. Eu sou batizado no corpo, sou batizado com o Espírito Santo, por Cristo, no corpo. Ou seja, o batismo é a inserção, o enxerto, é a ação de Deus em nos colocar parte do corpo de Cristo. E aí eu volto para terminar essa lição nessa definição da editora que colocou, mas eu coloquei aqui como credo. E o credo que eu quero que você guarde, que você escreva, se você puder escrever, se você gosta de anotar as aulas da Escola Bíblica Dominical, anote. Se você está com sua revista, escreva aí, que vai ser uma forma de você guardar, de você memorizar, de você interagir com esse estudo. Então escreva se você puder, ou anote, ou decore, ou guarde. Credo. Cremos no batismo do Espírito Santo como ato único no momento da conversão a Jesus Cristo, pelo qual o crente é introduzido no corpo de Cristo, a igreja. Amém? Essa é a nossa definição, esse é o nosso credo. O Espírito Santo de Deus é a ação de Deus, o batismo é o momento que ele nos coloca no corpo de Cristo. A Trindade trabalhando, agindo, refletindo, movendo, para que eu e você possamos ter essa experiência única, transformadora em Cristo Jesus. E aí estão os textos que eu fiz questão de colocar para você guardar, para você ler depois, para você compartilhar, para você mandar para alguém, ok? Então, baseados, os textos base para esse credo. E primeiro texto, João 1, 33 e 34. Eu não o teria reconhecido, se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito, aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifiquei que este é o Filho de Deus. Quem batiza é Jesus Cristo.
João 14,16, o próprio Senhor Jesus falando agora, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito Santo da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê como nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Aleluia, glória a Deus. Ou seja, é o Pai quem dá, através de Jesus Cristo. 1 Coríntios 12, versículos 12 e 13, já lemos, mas para fixar, para deixar bem claro para você, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Aleluia. Gálatas 3, 26, 27 e 28 diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos somos um em Cristo. Aleluia, glória a Deus. E o último texto para terminar, Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da glória de Deus. Aleluia! Que bênção, meus irmãos. Então, queridos, nós que cremos em Cristo Jesus, para cremos já é a ação do Espírito Santo, porque o próprio Senhor Jesus diz que Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A ação do Espírito Santo em nós é o ato dele nos capacitar, dele nos mover pela graça a conhecermos esse amor e nos render a esta graça e cremos em Cristo Jesus. E quando fazemos isso, somos inseridos no corpo. Quando cremos, assim como Efésios 1, versículo 13 diz, nós então, quando cremos em Cristo, nesse evangelho, somos selados pelo Espírito Santo. A ação do Espírito Santo em nós é única. O ato dele vir sobre as nossas vidas. Agora nós podemos nos encher. E aí é um ato contínuo de desenvolvimento, de santificação, de busca, de crescimento, de conhecer mais a Deus, de buscar mais a Deus. Deus é infinito, Deus não está nos paradigmas, nos dogmas da religião, das igrejas, das denominações, da doutrina. Não, o Espírito Santo é livre. Ele é como o vento, nós não sabemos de onde ele vem, para onde ele vai, mas ele cumpre o propósito de Deus. Que você seja cheio do Espírito Santo, que você tenha a visão, o discernimento do Espírito Santo e que a fé em seu coração te leve a experiências profundas e relevantes com o Espírito Santo de Deus. Pois, se você crê em Cristo Jesus, você já é batizado no Espírito Santo. Se você é batizado no Espírito Santo, então você está habilitado a se encher do Espírito Santo. Busque se encher do Espírito Santo e conhecer mais a Deus cada dia mais. Que Deus abençoe o seu domingo, dia de paz, aproveite a sua família, a companhia. Se você está em outro lugar, aproveite esse tempo, ore a Deus, agradeça pelo privilégio de poder ter Ele aqui conosco e louvarmos ao Senhor, que a sua vida seja impactada pelo Espírito Santo, que a sua vida seja impactante a todos à sua volta, pelo que o Espírito Santo pode e vai fazer em você e através de você. Bom domingo, daqui a pouco às 19 horas estaremos juntos ao vivo, para a glória de Deus. Deus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus. Fiquem em paz.